Olá para você que nos acompanha, é segunda-feira, 24 de julho de 2023. Estamos no ar com um Bom Dia Produtor e aí na sua tela tem imagens ao vivo de Curitiba, no Paraná. Nesse momento você vê o céu claro, previsão é o dia ensolarado, céu com poucas nuvens na cidade e não tem probabilidade de chuva. O dia está começando com a mínima de 13 graus e à tarde deve chegar aos 23. É assim que a gente abre mais uma semana aqui no Canal do Boi, mantendo o nosso compromisso de sempre, levar para você as melhores informações do agronegócio. E no programa de hoje nós vamos falar sobre os efeitos do fenômeno El Niño na agricultura brasileira. O El Niño deste ano não provoca necessariamente as mesmas mudanças climáticas ocorridas nos anos anteriores, mas ainda é necessário preocupação. A mais recente edição do Anuário da Cerveja, divulgada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, mostra que o setor cervejeiro está em expansão no Brasil. Já são mais de 1.700 estabelecimentos e o estado de São Paulo tem o maior número de cervejarias registradas. O Rio Grande do Sul registrou queda nas exportações no mês de junho. Os dados foram divulgados em um relatório de comércio exterior feito pela Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul. Mas a entidade registrou crescimento nas exportações de soja e também de carne bovina. Cotação, bons negócios, atualização de mercado, as melhores informações do agro. É claro que você já sabe, é só agora, no Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Bota pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. Estamos no ar com mais uma edição do Bom Dia Produtor. Lembrando a você que o programa está sendo transmitido ao vivo pelas nossas redes sociais, no Facebook e no portal sba1.com, para você ficar ligado e acompanhar todos os destaques. Eu abro essa edição destacando para você que o governo federal publicou na última sexta-feira um decreto que modifica o controle de armas no país. A reportagem é de Flávia Rabelo. O novo decreto faz parte de um programa para tentar diminuir a violência no país. Segundo o ministro da Justiça, Flávio Dino, a nova lei é mais ponderada e equilibrada. Veja os principais pontos do decreto editado pelo governo: redução da quantidade de armas e munição que pode ser acessada por civis, diminuir o número de armas usadas por CACs, proíbe os CACs de circular com armas municiadas, restringe o funcionamento de clubes de tiros, diminui validade dos registros de armas de fogo e a decisão mais radical: tira do Exército o controle de armas e passa para a Polícia Federal. O ministro da Justiça falou sobre a decisão do governo. Estamos adotando medidas de alto impacto. Em primeiro lugar, a redução do número de armas, redução do número de munições para CACs e também cidadãos em geral. Em segundo lugar, regras para clubes de tiro, ampliação da fiscalização em relação à loja de armas e clubes de tiro, por exemplo, e nós estamos também voltando conceitos que haviam sido revogados por decretos, sobretudo no que se refere às pistolas .40 e 9 milímetros, que por conta das suas potências, por conta das suas capacidades lesivas, voltaram a partir da assinatura do presidente Lula para serem armas de uso restrito. De Brasília, Flávia Rabelo. Vamos agora para a cotação do boi gordo com a apuração da Scott Consultoria. Lembrando a você que são preços para uma boiada comum à vista e livres de fundo rural. Como sempre, começando pelo sudeste do Brasil, as telas já aparecem aqui e você vai observando comigo que os números na manhã dessa segunda-feira no sudeste do Brasil não tem registro de alteração. Vamos começar? Barretos de Araçatuba vem a R$ 234,50, isso é São Paulo. Minas Gerais, Belo Horizonte vem a R$ 214,50, o Triângulo Mineiro R$ 214,50 e o norte do estado, no mesmo valor de referência, R$ 214,50. O sul de Minas, cotação R$ 210, Rio de Janeiro vem a R$ 219,50 e o Espírito Santo R$ 200. Tá aí na tela para você observar junto comigo.
Vamos para o sul do Brasil agora? Lá no sul do Brasil tem cenário de variação na manhã de hoje, viu? O noroeste do Paraná registrando queda de R$ 5,00. Dessa forma, o valor de referência da arroba do boi gordo à vista e livre de fundo rural chega a R$ 239,50. O oeste de Santa Catarina está sendo cotado a R$ 269. O oeste do Rio Grande do Sul não muda, R$ 8,80 o preço pago pelo quilo. E em Pelotas, também no estado gaúcho, não tem variação, R$ 8,30 o preço pago pelo quilo. De lá a gente dá um salto para a primeira tela do Centro-Oeste, que não registra variação para hoje. Goiás, em Goiânia, vem a R$ 216,50. O sul do Goiás a R$ 219,50. Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, cotado a R$ 234,50. Dourados, R$ 237,50. E Três Lagoas, região leste de Mato Grosso do Sul, R$ 234,50. Segunda tela do Centro-Oeste, a partir de agora a gente entra no estado do Mato Grosso. Cuiabá vem a 210, não tem mudança. O norte do Mato Grosso a 210, tem queda de R$ 4,50. No sudeste do Mato Grosso, arroba em 210 e o sudoeste a R$ 210, sem variação na manhã de hoje. O nordeste do Brasil, que entra na tela a partir de agora, também não mudou. Desde a última sexta-feira, os números estão intactos. Alagoas a R$ 244,50, oeste da Bahia R$ 212, sul da Bahia R$ 205 e oeste do Maranhão R$ 198. Para terminar, vamos dar um pulo no norte do Brasil, o nortão chegando aí para você, começando pelo Acre com alta de R$ 3,00, arroba em 200. Redenção no Pará não tem mudança, 202, queda de R$ 5,00 em Marabá no Pará, arroba fechando em 200. Paragominas não muda, 210, o sudeste de Rondônia 205. Sul do Tocantins 203 e o norte do Tocantins a R$ 210. São os números que você observou comigo na manhã desta segunda-feira. Para dar sequência, você vai ver agora como fechou a cotação do bezerro Nelore ontem com a apuração da Scott Consultoria. A Previdência Social conta com regras específicas para a aposentadoria no setor rural. É comum que boa parte dos trabalhadores do campo encontrem dificuldades para acessar o direito à aposentadoria. Então, resumindo, a Previdência Social considera 3 categorias de trabalhador rural em termos de aposentadoria. O empresário rural, aquele que tem empregados, regras semelhantes ao urbano, ou ainda aquele que, mesmo sem ter empregados, possua mais de 4 módulos fiscais. Estas 2 categorias devem recolher a contribuição social mês a mês. E, por último, o segurado especial da agricultura familiar com até 4 módulos fiscais que, para se aposentar, necessita comprovar o exercício da atividade rural. Eleutério, muitas vezes o produtor rural não tem acesso à informação, né? Ele deixa o barco correr, daí chega lá com 50, 55, 60 anos, aí que ele vai atrás e aí as coisas já ficam mais difíceis. Como levar a informação ao produtor rural, à produtora rural? A Federação da Agricultura, através dos sindicatos rurais, prestam serviço de apoio ao produtor rural. Então vai orientar, você é empregador, você é segurado especial, o que você tem que fazer nessa situação, quais são as obrigações nesse momento, quanto falta. Então os sindicatos rurais prestam esse serviço para o produtor. Então o produtor rural compareça ao sindicato, se associe ao sindicato e se informe. Se o sindicato não souber lhe orientar nessa questão, eles vão mandar para a federação, a gente está lá à disposição do produtor rural também. Ok, obrigado pelas informações. Eu que agradeço. Então, olha, o produtor rural hoje tem acesso e assessoria à informação para a Previdência Social, a aposentadoria, através dos sindicatos e através da Federação da Agricultura aqui do estado do Paraná. De Sabáudia, no Paraná, Mauro Andrade. O Complexo Soja foi o grande protagonista das exportações do agronegócio goiano no primeiro semestre de 2023. A Ana Paula Bellini tem mais informações.
Segundo dados da plataforma Estatísticas de Comércio Exterior do Agronegócio Brasileiro, a cadeia agroindustrial da soja foi responsável por mais da metade, 73%, do total exportado na primeira metade do ano. Carnes vem em seguida, responsável por 15% das vendas externas goianas. Com toda a exportação do agro, Goiás faturou mais de 6 bilhões de dólares no semestre. A China foi a principal cliente, respondendo sozinha por 59% das compras externas, o que equivale a cerca de 3,65 bilhões de dólares. Em seguida está a Tailândia e Indonésia. No total, ainda de acordo com os dados da AgroSat, os produtores goianos venderam para mais de 100 países. Os dados mostram que os nossos resultados foram muito favoráveis devido principalmente a um crescimento no setor expansivo relacionado principalmente às questões climáticas. Esse ano a gente teve dados muito positivos, a gente teve uma safra muito favorável, a gente veio acompanhando esse ano, essa safra, então a gente teve resultados positivos de produção, de área plantada, um aumento também na produtividade. Apenas em julho de 2023, o estado faturou mais de 1 bilhão de dólares com as exportações. Além do complexo de soja e das carnes, também teve destaque no mês o complexo sucro-alcooleiro, na comercialização externa. De Goiânia, Ana Paula Bellini. E a declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural já tem prazo para ser entregue. As regras foram publicadas no Diário Oficial da União. Caíli Rodrigues traz as informações. O período de entrega da declaração vai de 14 de agosto a 29 de setembro. O ITR é um tributo federal cobrado anualmente de quem possui imóveis em regiões rurais. A declaração deve ser feita pelo computador por meio do programa gerador disponibilizado pela União. Ela é composta por 2 documentos, o de informação e atualização e o de apuração sobre a propriedade territorial rural. Os dados são prestados à Secretaria Especial da Receita Federal, que calcula o valor correspondente a cada imóvel. Mesmo que o cidadão não tenha mais a posse da propriedade, é preciso enviar as informações para verificar o imposto no período em que ainda era proprietário. Se o valor for inferior a R$ 100, o contribuinte paga em uma parcela. Acima disso, é possível dividir em 4 vezes. A primeira parcela, ou cota única, deve ser quitada até 29 de setembro. Embora o ITR seja de competência da União, metade da receita fica com as prefeituras. Dados da Receita Federal mostram que em 2023 o ITR arrecadou 2 bilhões e 200 milhões de reais. De Campo Grande, Caíli Rodrigues. Participe do Bom Dia Produtor enviando as suas dúvidas e sugestões no nosso número de WhatsApp 67992647810. 67992647810. Não esquece de falar o seu nome e a cidade de onde você está enviando sua mensagem. Tem uma equipe esperando por você. Vou para o intervalo, daqui a pouco estou de volta e você vai conferir a análise de agronegócio com o João Pedro Cuti Dias. É destaque no Bom Dia Produtor, é claro que você não vai perder. Até já. Bom Dia Produtor está de volta, são 8 horas e 36 minutos, horário de Brasília. Começo esse bloco com análise de agronegócio. João Pedro Cuti Dias hoje fala sobre a produção brasileira de grãos, que deve dar um salto nesse ano de 2023. O índice da FAO, que é o organismo das Nações Unidas a respeito de alimentação no mundo, fala que os preços dos alimentos no primeiro semestre caíram 16% em relação ao mesmo período de 2022. É tão importante a participação do Brasil. Um senador nosso, o senador Luiz Carlos Reis, do Rio Grande do Sul, ele comentou a respeito de matérias publicadas por um jornal chinês, dizendo o seguinte: graças ao Brasil, que aumentou a oferta de alimentos no mundo, essa inflação, os preços dos alimentos acabaram, muitas vezes, ficaram menores que o ano passado, porque só o Brasil colocou mais de 20 milhões de toneladas a mais de soja. Nós exportamos 74, 75. Esse ano a previsão é exportarmos mais de 95 milhões de toneladas. De milho, mais 8 milhões de toneladas. Ou seja, a
aqueles problemas que houveram na Europa de guerra, o problema em guerra, Rússia e Ucrânia, embargo de exportação de alimentos, quem supriu essa falta foram vocês, os brasileiros que aumentaram a produção e colocaram no mercado. Nós não exportamos mais, não é porque não tem excedente, é por causa dos portos nossos, por causa da logística nossa, por causa dos preços que caíram muitas vezes abaixo do custo de produção, para poder exportar ainda mais alimentos. Nós viemos num crescimento de 5%, 6% ao ano nos últimos tempos. E isso, o Brasil hoje está com, esse ano, com uma produção de 316, 317 milhões de toneladas de grãos. Lembra que no início do século nós era um país que produzia 60, 70 milhões de toneladas, ou seja, o crescimento e principalmente a produtividade brasileira, que hoje, no passado, a gente produzia 3 mil quilos, 3 mil e poucos quilos por hectare. Hoje, somar soja e milho, que grande parte das lavouras planta-se soja e planta-se uma segunda cultura no mesmo período, nós estamos falando hoje de uma produção acima de 6.500 a 7 mil quilos por hectare. Ou seja, houve um poupa-terra, não precisamos abrir mais terra. O que nós fizemos foi aumentar a produtividade. Então, essa tecnologia que o Brasil tem hoje, e avançando agora, muito também na área de biológico, de remineralizadores, de produtos naturais, agricultura regenerativa, preocupado com a questão de matéria orgânica no solo, tudo isso é garantia de sustentabilidade, é garantia que, mesmo com problemas climáticos, mesmo com seca, mesmo com calor, chuvas excessivas muitas vezes, com esse modelo você minora, não vai resolver, mas porém minora os danos causados pelo clima na produção. Nesse momento nós estamos vendo a Europa com um calor absurdo, os Estados Unidos, Canadá com calor e seca, a China preocupada com a questão das lavouras de verão deles lá, ou seja, o mundo todo está passando por problemas e o Brasil. Nós estamos administrando uma produção muito boa de milho, segundo a safra, já se fala que foi mais de 100 milhões de toneladas, sem armazém. Mato Grosso, por exemplo, hoje tem muito milho a céu aberto. Os nossos portos com programação com 30, 60 dias daqui para frente para embarcar. Mesmo assim, o nosso produtor está firme e aumentando a produção ano após ano. Nós esperamos que esse ano, cujas margens ficaram encolhidas em função dos prêmios negativos, especialmente de exportação, o ano que vem, essa próxima safra, a gente possa repetir acima de 320 milhões de toneladas, mas porém com rentabilidade para o produtor. E agora é hora de falar da previsão do tempo para todo o Brasil no Agroclima. A Júlia Marques vem chegando no Bom Dia Produtor. Júlia, bom dia para você. Semana começando. Bom dia, Vinícius, e bom dia a todos que nos acompanham. A massa de ar seco segue inibindo a formação de instabilidades em boa parte do país. Consequência disso é que em todas essas áreas mais claras que vemos aqui no mapa, a expectativa é de sol entre poucas nuvens e temperaturas elevadas. Quanto à chuva, só atinge o extremo norte do país, ainda por conta da combinação entre calor e umidade, mas nada de volumes expressivos. Também deve chover nas áreas mais costeiras do Nordeste, assim como em boa parte do Espírito Santo e no Nordeste de Minas. Agora, falando do sul do país, com a chegada de uma nova frente fria, volta a chover em grande parte do Rio Grande do Sul e até no sul de Santa Catarina. De modo geral, uma chuva irregular, mal distribuída e sem grande intensidade. A chuvarada até pode ser mais expressiva, só que muito localizada no extremo sul gaúcho. Grande parte das áreas produtoras não devem enfrentar dificuldades para avançar com os trabalhos de campo nesse início de semana. Falando das temperaturas, a máxima prevista é de 24 graus em Caçador, 26 em Alegre. Pode fazer 27 graus em Anápolis, 32 em Chapuri e até 36 graus para quem mora em Teresina. Vinícius, já eu volto com mais atualizações sobre o calorão em todo o país.
Se no ano passado o clima no Brasil esteve sob os efeitos do fenômeno Laninha, agora os produtores estão sobre as influências climáticas que são provocadas pelo El Niño. Mas o El Niño desse ano não provoca necessariamente as mesmas mudanças climáticas ocorridas em anos anteriores, como lembra a meteorologista Daisy Rebrandt em conversa com Walter Puga Júnior. Você vai ver agora o que deve ocorrer com o clima daqui para frente nas diferentes regiões do Brasil. O produtor rural daqui para frente deve ficar muito atento ao comportamento do clima, não só agora, né? Até o início do verão e um pouquinho além do verão. Para isso, eu trouxe aqui Daisy Rebrandt, ela é da Notus, uma empresa especializada em consultoria em meteorologia para o agronegócio, para indústrias, para o varejo. Você, produtor, fique atento, porque a Daisy tem boas informações para você, comportamento do clima nos próximos meses. Daisy, obrigado por ter aceito o convite. Vamos começar a explicar o que está ocorrendo. Nós tivemos o Laninha e agora temos o El Niño. Que efeitos isso traz para o agronegócio brasileiro? Olá, Puga. Antes de mais nada, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui conversando com você. Bom, agora nós temos o fenômeno El Niño vigente. Segundo o último relatório do NOAA, que foi divulgado na última quinta-feira, o El Niño ele deve se manter pelo menos até o decorrer do nosso verão, ou seja, é safra de verão sob os efeitos do El Niño. E o que é o El Niño? Ele é o aquecimento no Pacífico Equatorial. O Pacífico é o maior oceano da Terra, então se ele tem alguma diferença de temperatura, esquenta ou esfria, como no caso do Laninha, ele acaba influenciando no comportamento da atmosfera de uma forma geral. E por isso que é um fenômeno que ocorre lá no Pacífico, mas que afeta, sim, o comportamento da chuva e da temperatura aqui no Brasil, né? Na América do Sul, de uma forma geral. Muito bem, começando pela região sul do Brasil. Normalmente, quando se tem El Niño, o que a gente espera? Mais chuva para o sul do Brasil, isso normalmente, tá? E menos chuva entre o sudeste e o centro-oeste do país. Mas tem alguns outros detalhezinhos que o El Niño costuma provocar também. Então, para a região sul do Brasil, além de eu falar a respeito da quantidade de chuva, né, que ela vai ser mais, né, inclusive se a gente comparar com os anos anteriores, os últimos anos foram bem difíceis no Rio Grande do Sul, por causa da seca, e isso esteve relacionado aos efeitos do Laninha. Agora temos o El Niño, que vai praticamente inverter esse quadro. A expectativa é de chuva acima da média para a região sul do Brasil e dos 3 estados do sul do país. Isso deve ocorrer principalmente no Rio Grande do Sul. Só que aí, além da quantidade da chuva, eu gosto muito de falar da qualidade dela. Como que vai ser essa chuva, né? E principalmente agora na primavera, a primavera ela vai ser mais chuvosa, só que ela vai ser perigosa também. Por quê? Muitas vezes a gente vai ver a chuva acontecer na forma de tempestades, traduzindo ventania, descargas elétricas e o famigerado granizo, né? Então esse é um grande desafio que o produtor rural no sul do país pode enfrentar agora ao longo da primavera. Agora, por outro lado, e além disso, claro, né, com excesso de umidade, a gente pode ter aí o risco de surgimento de doenças relacionadas ao excesso de umidade. Mas, por outro lado, janeiro normalmente é um mês desafiador, principalmente para os gaúchos. Costuma acontecer as estiagens um pouquinho mais prolongadas, e aí com o El Niño, embora a gente tenha uma expectativa do El Niño perder um pouco a força em janeiro, ele deve proteger o sul do Brasil de uma estiagem um pouco mais importante. Agora vamos falar do Nordeste. Você também tem uma alteração no clima no Nordeste. Sim, quando se fala em El Niño, já se espera, seca no Nordeste, pronto, vai ser um ano difícil, e esse não vai ser bem assim. Por quê? Porque o Nordeste do Brasil, ele conta também com o Oceano Atlântico, que é nosso vizinho aqui, né? Está banhando ali o Nordeste. E o Atlântico, tudo indica que ele está numa temperatura mais alta, tudo indica não, ele está com uma temperatura mais alta do que o normal, deve permanecer assim, e essa temperatura mais alta acaba posicionando a chuva de uma forma um pouco mais favorável para o Nordeste. Não vai ser uma maravilha, não vai ser o ideal, mas por enquanto não tem expectativa de um verão tão seco para o Nordeste, né? O período chuvoso do Nordeste, ele não vai ser
tão prejudicado, pelo menos por enquanto, é o que os modelos de previsão estão indicando, tá? Eles estão apontando para uma chuva que não atinge a média histórica, mas isso não significa ausência total de chuva. De qualquer forma, é claro que vai ser desafiador, porque o produtor, por exemplo, ali da região de Luiz Eduardo Magalhães, ele vai ter que ficar muito atento aos primeiros episódios de chuva, e depois ele deve ficar atento também para o decorrer da estação, porque a chuva pode até chegar um pouquinho mais cedo esse ano, tá? Ela não chega de uma vez, mas a gente já vai ver ali algumas pancadinhas um pouco mais cedo, só que ela pode também ir embora mais cedo, ela pode dar uma falhada em dezembro, né? Então, o produtor do interior, na região ali do Mato Piba, esse ano, embora não tenha previsão para uma seca mais severa, vai ser um ano desafiador. Ele deve ficar muito atento semanalmente como que vai acontecer a chuva, quando que ela vem, quanto tempo ela dura, até quando ela vai, né? Porque é algo que vai ser um pouco irregular. Não é ausência, mas vai ser um pouco desafiador. Agora nós vamos falar das duas regiões que são grandes produtoras e que o clima vai determinar aí a capacidade, né, de produção. Falamos do Sudeste e do Centro-Oeste. Desirê, Sudeste e Centro-Oeste, clima não será tão bom? Vamos lá. Vamos começar pelo começo, né? Eu diria. Quando a gente vê na internet os efeitos do El Niño, aí você vê aquele mapa clássico, né? Chuva no sul, seca no norte e nordeste. Alguém fala do Sudeste e Centro-Oeste? Aí dá detalhes ali? É muito difícil, né? Alguém falar mais a respeito dessas duas regiões tão importantes, né? Como que acontece? Eu gosto de falar que o El Niño para o Sudeste e Centro-Oeste, ele é mais sobre a qualidade da chuva do que a quantidade. Porque muitas vezes a quantidade ela chega à média, até ultrapassa a média. Agora o detalhe é como que essa chuva acontece. Ela vai acontecer tudo de uma vez, em 2, 3 dias, e o resto do mês não vai mais chover? Ela vai chover em um canto da fazenda e em um outro não? E é isso que costuma acontecer em anos de El Niño. A chuva até atinge a média histórica, ela até chega a ultrapassar, só que ela é mal distribuída. Tanto ao longo do tempo, existe esse risco de chover tudo de uma vez e depois não chover mais, e até espacialmente, chove num canto, não chove em outro, então é aquela chuva escalonada, né? Ela até chega mais cedo, tá? Ela pode acontecer mais cedo, agosto pode apresentar aí alguns episódios de chuva, inclusive a gente entrega agora para a próxima safra um solo não tão seco, tá? Porque o nosso inverno ele não está sendo tão seco assim, e nem vai ser, porque com o El Niño ele costuma adiantar um pouco a umidade. A umidade da Amazônia desperta mais cedo com o El Niño, tá? Então por isso que a gente já tem alguma chuvinha aqui, outra ali, não é aquela coisa abrangente, mas a gente já começa a ter. E aí, só que no decorrer da primavera e do verão, mesmo que a chuva aumente entre o Sudeste e o Centro-Oeste, muitas vezes, na maioria das vezes, é aquela chuva de pancada, a famosa chuva de manga, né, que a gente fala. Então, isso, na maioria das vezes, vem com essa qualidade da chuva, ou seja, o risco para o Sudeste e Centro-Oeste é a irregularidade da chuva. Além disso, tem um outro risco, que os modelos de previsão ainda não estão mostrando, porque ainda é muito longe, mas historicamente, analisando o comportamento do El Niño versus safra de verão, safrinha, a gente sabe que o El Niño, ele traz o risco, embora ele traga a chuva mais cedo, ele pode cortar a chuva mais cedo. E aí isso pode gerar alguma dificuldade para o milho segunda safra. Bom, você acaba de ouvir aí o recado, né? Você que está no campo, recado da Desirê Brant, da Notus, né? Empresa que é especializada em estudos meteorológicos para o agronegócio, também para o setor de energia, para o setor de varejo, para indústrias em geral. Eu agradeço a entrevista da Desirê. Walter Puga Júnior, de São Paulo. Distribuidoras vão pagar menos pelo metro cúbico do gás natural a partir do primeiro dia de agosto. A Petrobras anunciou que vai reduzir o preço em 7,1%. Mas o repasse para os consumidores na hora do abastecimento nos postos de combustíveis ainda depende de alguns fatores. Fatores esses que a Kylie Rodrigues vem chegando aqui no Bom Dia Produtor para explicar para a gente. Kylie, bom dia para você, seja bem-vinda. Oi Vinícius, bom dia a você, bom dia a todo mundo que está acompanhando a programação do Canal do Boi. Isso mesmo, a redução que será já aplicada a partir de agosto, ela tem como base
o preço do petróleo no mercado internacional e a taxa de câmbio nos meses de maio, junho e julho. Levantamento da Agência Nacional do Petróleo, a ANP, indica que na semana passada o preço médio do metro cúbico do combustível nos postos estava em R$ 4,52. Os contratos com as distribuidoras de gás natural são atualizados a cada trimestre pela Petrobras. Nós acompanhamos essas informações e trazendo até aqui, né, Vinícius? De olho, né, Kylie, na informação. Outro assunto muito importante também, que tem sido comentado atualmente no Brasil e no mundo, é devido à gravidade e à quantidade de tentativas de golpes, fraudes, de estelionatos pela internet. Os bancos estão quase no centro da atenção dos golpistas. O que a gente tem de informação sobre esse tema, Kylie? Isso, Vinícius, são crimes que infelizmente acontecem, né? E a gente tem que trazer essas informações para todo mundo ficar por dentro, ciente, né? Olha só, temos um levantamento interessante sobre este assunto. O número de estelionatos no Brasil mais que quadriplicou nos últimos 5 anos. Só no ano passado foram 1.819.409 casos, ou seja, 326% a mais que em 2018, quando ocorreram pouco mais de 426 mil registros. Em 2022, houve pouco menos de 4 registros de estelionato por minuto no Brasil, com um aumento de 38,5%. Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2023, uma pesquisa feita pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Além do estelionato comum, o país registrou um aumento ainda mais expressivo em relação ao crime cometido por meio eletrônico. Em 2021, houve 120.470 registros e em 2022 foram 200.322 casos, um aumento de 66,2%, né, Vinícius? Então, são assuntos importantes que a gente tem que estar sempre atentos aí a essa questão do golpe, né, eletrônico, o golpe pela internet. Vinícius, outras informações estão bem atualizadas no nosso portal sba1.com. Volto com você no estúdio, desejando, né, como eu sempre falo, uma ótima semana para todos nós. Obrigado, Kylie, pela sua participação. Para você também, uma excelente semana. Por aqui é hora de intervalo comercial. Quero lembrar que você pode assistir a programação no site e no Facebook do Canal do Boi. Estamos também na NET Claro, além também da nossa presença na Sky pelo canal 143 e Claro Net, canal 122. Vou para o intervalo, daqui a pouco estou de volta falando sobre um dos leilões mais aguardados da programação do Canal do Boi, o mega leilão da Agropecuária CFM. É destaque, é bom negócio, é bom dia, produtor. Até já. São 8 horas e 57 minutos, horário de Brasília. Bom dia, produtor, está de volta. Eu começo destacando para você que a mais recente edição do Anuário da Cerveja, que foi divulgado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, tem mostrado que o setor cervejeiro está em plena expansão no Brasil. Gustavo D'Angelo tem informações desse tema. 15% no ano passado. Em todo o país, já são mais de 1.700 estabelecimentos. As informações fazem parte do Anuário da Cerveja, divulgado pelo Ministério da Agricultura. O estado de São Paulo tem o maior número de cervejarias registradas, seguido pelo Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Atualmente, o Brasil é o terceiro maior produtor de cerveja do mundo, atrás apenas da China e Estados Unidos. Neste ano, o volume de vendas no território nacional deve chegar a 16 bilhões de litros. 4,5% a mais em relação a 2022, de acordo com o Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja. Esse mercado, cada vez mais profissionalizado, não é a única vantagem da expansão do setor no Brasil. É que a cerveja gera emprego e renda na localidade em que é feita. Em todo o país, essa cadeia produtiva é responsável por 2 milhões de vagas diretas e indiretas. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. O Rio Grande do Sul registrou queda nas exportações no mês de junho. Os dados foram divulgados em um relatório de comércio exterior feito pela Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, a FARSul. Ainda assim, a entidade registrou crescimento nas exportações de soja e de carne bovina.
A Farsul divulgou os resultados das exportações gaúchas do mês de junho. Conforme o relatório de comércio exterior do agronegócio, o Rio Grande do Sul teve uma queda de 13% no valor das suas exportações, na comparação com o mesmo período em 2022. Falando sobre o nosso relatório de comércio exterior da Farsul, a respeito das exportações do agronegócio, então, nós tivemos uma queda em junho de 2023, comparado com junho de 2022, uma série de grupos com queda, como carne de frango, trigo, que não houve exportação esse mês, arroz em queda também, produtos florestais. Então, vários grupos em queda em relação a junho do passado. O complexo soja também em queda, mas aí abrimos um parênteses para a soja em grãos, em que há um aumento das exportações, reflexo de safra de outros estados do Brasil, que acabaram escoando através do Porto de Rio Grande, já que nós tivemos 2 estiagens seguidas aqui no Rio Grande do Sul. Então, mesmo com uma baixa oferta de soja aqui no estado, o leitor pode olhar nosso relatório e ver que há aumento da soja em grãos e vai pensar como que é possível. Bom, porque tem soja de outros estados saindo para o Rio Grande devido aí à questão dos outros portos brasileiros e a super safra que nós tivemos. As boas notícias são de que as exportações de carne bovina estão se recuperando no mercado internacional. A soja atingiu o maior volume exportado desde outubro do ano passado e que novos países estão entrando como parceiros comerciais do Brasil. Acho que é importante destacar que continua o processo de recuperação das exportações de carne bovina aqui no estado do Rio Grande do Sul. Aquele caso caso atípico de doença da vaca louca, que havia tido um baque no relatório do mês passado, nós já havíamos visto uma recuperação e essa recuperação continuou este mês sobre o mês passado. Então, nós estamos realmente, dá para ver que tem uma curva aí de ascendência recuperando essas exportações da carne bovina. A soja atingiu o maior volume exportado desde outubro de 2022, então um ponto importante a ser ressaltado, 600 mil toneladas, que ainda é um número relativamente baixo, mas dado esse contexto de 2 estiagens, é importante esse valor. E também ressaltar que nos nossos parceiros comerciais, assim como nós já tínhamos destacado no mês passado, nós estamos vendo outros mercados importantes na Ásia, além da China. A China sozinha continua sendo mais de metade do que a gente exporta para a Ásia, mas tem novos players surgindo porque se tem 50% para a China, tem 50% para os outros. E são volumes grandes. E nós temos, então, Tailândia, Vietnã e alguns mercados lá aparecendo com uma importância grande na nossa pauta aqui do Rio Grande do Sul. No acumulado desde janeiro de 2023, o agronegócio gaúcho exportou 7 bilhões de dólares, um aumento de 2% comparado com o mesmo período de 2022. O Ministério da Agricultura divulgou uma nova portaria para o calendário da semeadura da soja, com o objetivo de reduzir o número de aplicações com fungicidas e evitar uma ponte verde para o fungo da ferrugem asiática. Valdir Pacheco tem mais informações. O calendário de plantio da soja em Mato Grosso era de 16 de setembro de 2022 a 3 de fevereiro de 2023, conforme a Portaria 607, de 21 de junho de 2022, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, referente à safra 2022-23. Essa medida não atendia ao Programa Nacional de Controle da Ferrugem Asiática da Soja, que estabelece o período do vazio sanitário para controlar o desenvolvimento do fungo causador da ferrugem asiática e racionalizar o número de aplicações de fungicidas. Em consequência disso, recentemente, o MAPA publicou uma nova portaria alterando o calendário de plantio e do vazio sanitário da soja em todo o país. Para Mato Grosso, o MAPA estabeleceu o calendário de plantio da soja de 16 de setembro a 24 de dezembro de 2023. Antes, o calendário terminava no dia 31 de dezembro.
O governo do estado de Mato Grosso afirmou em nota que não foi consultado, mas com essa nova medida terá que publicar nos próximos dias uma instrução normativa modificando a regra através do Instituto de Defesa Agropecuária. A ferrugem asiática da soja é uma das principais doenças que acomete a cultura, causando desfolha precoce da planta, impedindo a completa formação dos grãos e, consequentemente, a queda na produtividade. De Sinop, no norte de Mato Grosso, Valdir Pacheco. E agora vamos falar sobre um dos eventos mais aguardados na programação do Canal do Boi. É o mega leilão da Agropecuária CFM, que nesse ano está completando 25 anos. Vai ser realizado no dia 3 de agosto, a partir das 13 horas, horário de Brasília, no Terra Nova, centro de eventos, aqui mesmo em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Em oferta, 400 touros com CEIP, exame andrológico e DEPs assistidas por genômicas. Você vê mais detalhes a partir de agora dessa seleção nos grandes criatórios. Desde 1908, quando iniciou suas atividades no Brasil com o nome de Frigorífico Anglo, a Agropecuária CFM foi uma grande compradora de touros até criar em 1980 o seu próprio programa de seleção. Mais de 40 anos depois, o rebanho da CFM é composto por mais de 25 mil cabeças de gado da raça Nelore, e comercializa por ano cerca de 1.300 reprodutores, o que lhe confere o título de maior produtora de touros do país. Mas para chegar a números tão expressivos quanto estes, são necessários pelo menos duas coisas: muito foco e muito trabalho. Meu caro, você fez bem lembrar dos 40 anos, tem até um pouco mais de 40 anos que a CFM começou a selecionar seus animais com uma base mais científica. A partir de 1992 para 93, ou seja, 30 anos, a CFM aprovou o primeiro projeto de CEIP, Certificado Especial de Identificação e Produção, para Nelore no Brasil. E introduziu as técnicas mais modernas de avaliação genética possíveis. Em 94 a gente trouxe dos Estados Unidos a técnica de avaliação por modelo animal completo, e que era o que existia de mais moderno. E isso vem sendo aplicado desde então, e já há mais de... Em 99 nós começamos a trabalhar com genômica, e agora, 5, 6 anos, a gente trouxe a genômica para dentro da avaliação genética, o que traz um aumento muito bom da acurácia, ou seja, o quanto perto da verdade nós estamos. São 4 grandes grupos, né? Na verdade a gente seleciona para várias características, mas no fundo, o que é que a gente quer produzir? O máximo de arrobas por hectare. E como é que a gente produz o máximo de arrobas por hectare? Com muita fertilidade, o animal tem que nascer, tem que ganhar muito peso, tem que ser muito precoce, quer dizer, no caso do Nelore, conseguir entrar na estação de monta um ano mais cedo, e qualidade de carcaça. Então, essas 4 informações que dão norte para o nosso trabalho. E com um norte bem definido, a CFM utiliza as DEPs como ferramenta de avaliação genética de maior importância na escolha dos touros mais adequados a cada sistema de produção. Isso é feito mediante uma análise de todas as medições da CFM. O banco de dados hoje tem mais de 600 mil animais, ponderadas essas medições pelo pedigree. Nosso banco de pedigree chega quase a 660 mil animais, e ponderada pela genômica, que a gente já passou de 10 mil animais genotipados. Esse conjunto de informações, tratados segundo as metodologias mais avançadas que existem no mundo hoje, leva a uma predição cada vez melhor. Mas tem um detalhe muito importante: os animais da CFM são selecionados nisso aqui, pasto. Não existe superalimentação desses animais. Não existe fome também, porque as fazendas são preparadas para receber essa quantidade de animais criados a pasto. Então os animais conseguem expressar a genética que eles têm para esse sistema de produção. Aí eu ponho uma vírgula no assunto, que é o sistema do comprador desse touro. Não adianta eu vender um touro que foi superalimentado de bezerro e avaliado nesse sistema de superalimentação,
Porque ele é bom para aquele sistema de superalimentação. Quando eu jogo no pasto, ele não está acostumado, ele nem conhece pasto, né? Então esse, para mim, é o principal problema da pecuária brasileira hoje, que é selecionar animais em sistemas de produção que não correspondem ao sistema de cada um. Isso aqui não, isso aqui foi selecionado a pasto com tecnologias de pecuária moderna, né? O velho conhecimento popular, boi não pode tomar, como é que é? Vento na canela e o boi entra pela boca, verdade disso tudo, tá? O conhecimento popular, o conhecimento do pecuarista é essencial para nós, mas isso aqui é resultado de pasto. E você vê temperamento dos animais, né? Tem um boi lambendo o Zé aqui agora, e isso é Nelore. Isso aqui corresponderá na produção dos bezerros e bezerros mais com temperamento melhor, que não vão perder tempo brigando à toa, e não vão desperdiçar energia e vão crescer de forma adequada. Todo o programa de melhoramento genético da CFM está fundamentado em 4 pilares básicos: ganho de peso, fertilidade, precocidade sexual, qualidade de carcaça. Características de valor econômico. São mais de 4 décadas aplicando tecnologia de ponta na seleção de animais. E é isso que a CFM vai colocar em oferta no próximo mega leilão que o Canal do Boi vai transmitir no dia 3 de agosto, a partir das 13 horas, horário de Brasília. O mega leilão marca o início de venda da safra que está ocorrendo naquele ano, né? Essa foi uma forma democrática que a gente encontrou de abrir oportunidade de negócio para todos os nossos clientes. Como você colocou, nós temos clientes no Brasil inteiro, um volume muito grande de clientes. Não faria sentido nenhum escolher A ou B para privilegiar, para atender primeiro, enfim. Então o mega leilão, ele foi criado em função disso. Em uma data, que esse ano vai ser o dia 3 de agosto, nossos clientes estão cientes que naquele dia ele vai vir aí no Terra Nova Eventos em Campo Grande, e ele vai ter a oportunidade de ver em primeira mão, assim como as demais pessoas que estarão lá, ou através das lentes do canal, terão a oportunidade de ver aquilo que a gente tem de melhor da safra 21, sem que nenhum touro tenha sido vendido antes na fazenda, ou que ele deixe de ver algum touro que ficou na fazenda. Não é esse o nosso negócio. O nosso negócio é abrir a porteira para todo mundo de uma vez e procurar fazer o melhor negócio. E você é nosso convidado para esse grande evento. Mega Leilão CFM. 400 touros. Dia 3 de agosto, a partir das 13 horas, horário de Brasília. Uma grande festa para marcar os 25 anos desse que é um dos principais leilões da pecuária brasileira. No Terra Nova Centro de Eventos, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Participe! Realização Central Leilões. E a transmissão, é claro, Canal do Boi. Participe do Bom Dia Produtor enviando as suas dúvidas e sugestões no nosso WhatsApp 67992647810. 67992647810. Nome completo e a cidade onde você está enviando a sua mensagem, a gente vai exibir aqui na tela do Bom Dia Produtor. Estou indo para o intervalo, volto daqui a pouco com o Agroclima e também com destaques da abertura do mercado financeiro. Até já! Bom dia, produtor, está de volta, são 9 horas e 13 minutos, horário de Brasília. A Secretaria de Agricultura de Goiás está visitando vários municípios do estado para reforçar a importância do Programa de Aquisição de Alimentos Estadual. No projeto, o governo compra de produtores da agricultura familiar e doa para instituições de caridade. Os detalhes com a repórter Ana Paula Bellini. Na reta final de inscrições, o objetivo desta caravana é tirar dúvidas e estimular os agricultores familiares a participarem do programa. O investimento total é de 12 milhões de reais, com limite de pagamento de 15 mil por proposta. O produtor interessado poderá apresentar a proposta de produtos de hortifruti granjeiros e outros itens. De acordo com o edital, o Estado irá adquirir produtos na modalidade compra com doação simultânea, ou seja, os alimentos deverão ser
comprados dos agricultores familiares e entregues diretamente às entidades sociais cadastradas, e essas instituições repassarão os produtos às famílias carentes. Para se inscrever, o produtor deverá preencher formulário no site da Secretaria de Agricultura ou ir até uma agência goiana de defesa agropecuária mais próxima. Nós já estamos na reta final dos nossos cadastros para você poder participar do nosso programa de aquisição de alimentos. Os cadastros vão até o dia 18 de julho. Então, você interessado, procure um dos nossos escritórios da Emater aí no seu município, e os nossos técnicos te darão aí toda a assistência e todos os dados que você precisa para participar. Lembrando que cada produtor rural pode vender até R$15 mil para que a gente também faça esse trabalho social, porque esses alimentos serão entregues nas instituições filantrópicas. O prazo vai até o próximo dia 18 de julho. De Goiânia, Ana Paula Bellini. Uma grande cooperativa do Paraná passa agora a atuar no mercado de carnes nobres com a produção e abate de novilho precoce, resultado de cruzamento industrial. O assunto, é claro, ganhou destaque na nossa programação e o Mauro Andrade foi conferir todos os detalhes desse resultado de perto. Você confere agora. Ao entrar no mercado de carnes, a Cocamar passa a atender uma demanda antiga dos cooperados que já trabalhavam com gado de corte. A Cocamar é uma cooperativa expressiva e ela tem um raio de atuação já bem significativo, não só mais no Paraná, como em outros estados. E a pecuária, ela faz parte da vida do cooperado Cocamar. Então não tem por que a Cocamar, sendo dos cooperados, não trabalhar está fora de uma das atividades produtivas que o cooperado dela exerce. E como a cadeia da carne, principalmente aqui no estado do Paraná, ela ainda é muito pulverizada, é muito interessante que uma cooperativa de peso como a Cocamar entre para ajudar esse setor a se organizar, a dar mais profissionalismo nas questões técnicas, nas questões comerciais, nas questões mercadológicas, segurança a esse produtor. Então ela vem com um pacote tecnológico e comercial bem interessante para respaldar esse cooperado dela. A cooperativa é do cooperado, não é de ninguém, né? Desses 15, 16 mil cooperados que a Cocamar tem, que fazem esse conjunto todo. Então a Cocamar hoje pensa em função de eu preciso levar soluções a esse meu cooperado para que ele se mantenha produtivo, ele se mantenha rentável, ele se mantenha gerando riqueza e renda, que é essa função de uma cooperativa. Ok, William, obrigado pelas informações e por ficarmos aqui hoje, um dia de muito vento aqui na região noroeste do Paraná, e o William, que já é matreiro, campeiro, aqui com a gente nesse ventinho frio. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Mauro, obrigado ao canal do Boi, um abraço aos ouvintes do canal do Boi, é uma satisfação e a gente está sempre à disposição para esclarecer esses pontos. Então, olha, Cocamar aqui na região noroeste do Paraná, isso deve ser ampliado para todo o território que a Cocamar dá assistência e está presente. Esse projeto de carnes nobres, o novilho precoce, que agrega valor toda a cadeia produtiva, não só para o produtor, mas também para o consumidor, que terá acesso a um produto de melhor qualidade. De Tapejara, aqui no Paraná, Mauro Andrade. Por aqui a gente continua com a previsão do tempo. Julian Marques traz mais detalhes a partir de agora no Agroclima. Julian, com você. Vinícius, nesta segunda participação do Agroclima, eu começo destacando a seca e os baixos índices de umidade relativa do ar em quase todo o país. Com esse tempo mais firme e seco, outro fator que tem chamado muito a atenção nos últimos dias é o calorão. No centro-oeste e nordeste, as temperaturas têm ficado na casa dos 36 graus em várias cidades. No norte, tem máxima chegando ali aos 37 graus. É válido ressaltar que, mesmo sendo comum nesta época do ano, é um calor muito extremo que acaba provocando prejuízos com relação à saúde e até mesmo às atividades de campo, exigindo muito dos trabalhadores rurais. E seguimos monitorando a umidade relativa do ar em diversas áreas do país. Hoje o destaque é o Tocantins, que tem sofrido com a estiagem e as altas temperaturas. Na cidade de Gurupi,
a máxima prevista é de 34 graus. Em Porto Nacional e também Colinas do Tocantins, máxima de 35 graus. Em Araguatins, faz ainda mais calor, chegando aos 36. Inclusive, em todas essas cidades, a umidade do ar deve ficar abaixo dos 30%, já considerado estado de observação. Aliás, já que estamos falando do Tocantins, a expectativa com relação à atual safra de milho é de uma produção maior que de 2022. Segundo a Conab, a área plantada do Safrinha em 2023 foi de 373 mil hectares e tem uma produtividade estimada de quase 5 mil quilos por hectare. E olha, inclusive a colheita já chegou a 60% no estado. E agora, voltando a falar do tempo, tem chuva prevista para esta segunda-feira, mas apenas nos extremos do país. Acumulados ainda são expressivos e podem ser registrados no litoral da Bahia, mas uma chuva ali muito costeira que não chega até as áreas produtoras no interior do estado. E olha só, a nova frente fria segue levando chuva volumosa ao sul gaúcho, acompanhada até por ventos, trovoadas e raios, não se descartando o risco de algum transtorno. Quanto às temperaturas, o dia começa com 16 graus em Ourinhos, 15 graus em Uruguaiana e também Guiratinga. Agora à tarde, a máxima deve chegar aos 24 em Caçador, 27 em Anápolis e até 36 graus para quem mora em Teresina. E agora chegou a sua vez aqui no Agroclima. E hoje a previsão do tempo vai para Egleide Maria, de Aloândia, Goiás. Olha só o tempo por aí, viu? No decorrer desses próximos dias, pouca coisa deve mudar na sua cidade. O tempo deve seguir firme, com céu claro e ensolarado, além das altas temperaturas. Máxima de hoje, 29 graus e a mínima, 15. Essa outra previsão aqui vai para Alci Rodrigues, de Lagoa do Barro, do Piauí. Inclusive, a condição é bem semelhante com a anterior, com manutenção do tempo seco e muito quente. Máxima hoje de 31 graus e mínima na casa ali dos 20. E ainda dá tempo de você pedir a sua previsão aqui no Agroclima. É bem simples. Encaminhe uma mensagem com seu nome e a sua cidade para o número 67 99264 7810. Ou então, comente nos nossos vídeos no YouTube. E pronto, você já vai estar participando. Até amanhã. O ministro da Agricultura chega ao Japão na quarta-feira com o objetivo de alterar os protocolos sanitários da gripe aviária. A comitiva quer o fim do embargo japonês ao frango de Santa Catarina e do Espírito Santo. Vamos a São Paulo a partir de agora com Walter Puga Júnior, que aparece ao vivo aqui no Bom Dia Produtor e traz os destaques. Puga, bom dia para você. Bom dia a você, bom dia a todos. De fato, depois que Tóquio, o governo japonês suspendeu as importações de produtos avícolas dos estados de Santa Catarina e Espírito Santo, o Ministério da Agricultura se movimenta. E o ministro Carlos Favaro, que está nesta segunda-feira já na Coreia do Sul, disse que na quarta-feira ele pretende ajustar os protocolos de gripe aviária na visita que fará ao Japão e nas conversações com o governo japonês. Aliás, a comitiva viajou já na sexta-feira à noite para uma missão que começou pela Coreia do Sul e passa ainda pelo Japão, pela Arábia Saudita e pelos Emirados Árabes. Bom, vamos percorrer a Coreia do Sul, Japão, Emirados Árabes e Arábia Saudita, disse o ministro, principalmente neste momento no Japão, para ajustar os protocolos da gripe aviária. O Brasil continua sendo um dos 4 países do mundo que ainda está livre da gripe aviária de alta patogenicidade. Essa é uma grande oportunidade para nós, disse o ministro. No Japão, Carlos Favaro vai discutir a suspensão temporária das compras determinada pelo governo japonês, de carne de frango e de produtos avícolas dos 2 estados, Espírito Santo e Santa Catarina, depois que foram confirmados focos de gripe aviária, mas em aves de criação de subsistência em 2 cidades desses 2 estados. O embargo japonês, argumenta o Ministério da Agricultura, ele contraria a decisão, a orientação da Organização Mundial de Saúde Animal, que só prevê a suspensão de importações quando plantéis comerciais de aves são afetados. Isso não ocorreu no Brasil. Assim, o país argumenta, ele segue
com status de livre de gripe aviária de alta patogenicidade frente à Organização Mundial de Saúde Animal. Aliás, segundo a última atualização do Ministério da Agricultura neste final de semana, foram registrados 67 focos de gripe aviária no país, 65 em aves silvestres e 2 em criação de subsistência. No Japão, o Carlos Fávaro participa também de um seminário empresarial no dia 27 de julho, que reúne empresas de diferentes setores, né? Na sexta-feira terá encontro com o Ministério da Agricultura, Ministério da Saúde, Bem-Estar lá do Japão, segundo nota do Ministério. Hoje, ele está na Coreia do Sul, onde também tem reuniões com representantes do governo. Enquanto isso, o governo de São Paulo anuncia mais 2 novos casos de gripe aviária em aves silvestres. A Coordenadoria de Defesa Agropecuária da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo confirmou que 2 novos casos de gripe aviária foram detectados em aves silvestres entre quinta e sexta-feira no estado. A coordenadoria informou que os casos de influenza aviária de alta patogenicidade foram, na verdade, notificados em 2 aves da espécie 30 reis de bando em Itanhaém, no litoral de São Paulo. De acordo com a Coordenadoria de Defesa Agropecuária do Estado, devido aos novos casos, São Paulo já registrou casos de doenças gripe aviária com aves em Ubatuba, Caraguatatuba, Guarujá, Santos, São Sebastião, também em São Paulo, Praia Grande e agora em Itanhaém. O órgão de defesa paulista lembrou que o consumo de aves e ovos não transmite a doença, mas orienta que quem tiver algum contato, qualquer cidadão brasileiro, deve respeitar as orientações. Não é permitido, não é possível tocar em aves sem correr algum risco, né? Em caso de suspeita de doença com alguma ave ou identificação de aves mortas, a Coordenadoria de Defesa Agropecuária deve ser imediatamente acionada. E vamos rapidamente para a abertura dos negócios no mercado financeiro, porque o que nós tínhamos agora há pouco era a abertura do dólar em queda, viu? O dólar recuava cerca de 0,13%. Neste momento, a queda se acentua. Depois dos primeiros minutos de negociação, o dólar já recua para R$ 4,76. Os últimos negócios agora apresentam baixa de 0,26%, ou seja, a queda vai se acentuando. Vale lembrar que já na sexta-feira, o dólar vinha em queda, terminava na faixa de 4,78, perto do valor mais baixo do ano. Tome nota, na sexta-feira o dólar já perdia 0,45%. Na semana passada recuava 0,30%. No mês recua pouco, né? Considerando aí o mês de julho, recua 0,18%. Mas neste ano o dólar já perde quase 9,5%. E considerando aí os últimos 12 meses, a queda do dólar frente ao real é de mais de 13%. O dólar vai se configurando aí em valores, vamos dizer assim, mais baixos do que nós tínhamos em meses anteriores. Alguns ativos de risco se beneficiaram aí de toda essa movimentação na sexta-feira. O índice Bovespa avançou com consistência, viu? A nossa bolsa avançou, foi a 120 mil pontos. Nós falamos sobre isso já. Mas antes, vamos ver o que acontece lá fora, porque fora do Brasil, o índice dólar, que é a referência para o mercado financeiro internacional, opera com alta de 0,13%. O índice dólar volta à faixa de 100 mil, 101 mil pontos, ou seja, há uma recuperação do dólar que ocorre nesta manhã no exterior. Mesmo assim, você acaba de ver, o dólar continua em baixa frente ao real aqui, mais uma queda de 0,26%. Sobe lá fora, mas recua aqui frente ao real. E o que ocorre com a Bolsa? Nosso índice Bovespa, que é a referência para o mercado acionário, terminou sexta-feira em alta firme, recuperou os 120 mil pontos. O índice Bovespa na sexta-feira, que sinaliza aí as negociações no mercado de bolsa, teve alta de 1,81%, fechou aos 120.216 pontos. Na mínima do dia, o índice chegou a trabalhar próximo aí de 118 mil pontos. Na máxima, chegou a 120.370 pontos. Recuperação para a nossa bolsa. Para se ter uma ideia, nos últimos 12 meses, a nossa bolsa já subiu quase 21,5%. De olho na informação. Durante a nossa programação, você terá mais informações sobre a evolução dos negócios no mercado financeiro e com os principais produtos agropecuários, lógico, entre os mais negociados no Brasil e no mundo. É com você, Vinícius. Valeu, Pulga. Obrigado pela sua participação. Excelente semana para você. E a você de casa também, uma excelente semana, bons negócios. Amanhã a gente está de volta com um Bom Dia Produtor. Tchau, tchau.